Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa número 54 desse estudo Refletindo Kardec, que trazemos sempre com a colaboração e a divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, a CEFAM, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Nós iniciamos hoje o nosso segundo ano de estudo, o segundo ano desse programa, e que fazemos questão de destacar mais uma vez que o nosso objetivo aqui não é alcançar a grandes públicos, né? Não temos esta pretensão, mas de compartilhar entre aqueles que, assim como nós, desejam estudar a doutrina espírita, sobretudo sob o ponto de vista de Allan Kardec, o codificador da nossa doutrina espírita, que participem conosco, que possam compartilhar também esse estudo com aqueles que, assim como nós, desejam ter uma informação mais objetiva, mais direta, mais sintética sobre a doutrina espírita. Esse é o nosso propósito, trazer a doutrina espírita, trazer o pensamento de Kardec de uma forma mais simples, que nós possamos acompanhar e fazer com que esse estudo faça parte do nosso dia a dia. E nós iniciamos hoje uma série de programas para um estudo mais aprofundado sobre o tema da reencarnação. A reencarnação, o retorno da alma ao corpo físico, embora seja do conhecimento de todos nós, por ser um dos princípios básicos da doutrina espírita, guarda muitas informações que às vezes nós não nos atentamos e que só no estudo mais aprofundado da doutrina nós podemos perceber. E claro, começamos com o que consta no Livro dos Espíritos, através das perguntas feitas por Allan Kardec, lá no capítulo 4, da pluralidade das existências. Nós percebemos que as anotações de Allan Kardec nas revistas espíritas, em algumas obras, sempre partem de perguntas previamente formuladas aos espíritos. Então, Kardec, nessa sua condição de pedagogo, de educador, ele sabia como moldar o tema que ia ser trabalhado a partir de questões objetivas feitas aos espíritos. E aí, então, ele passa a trazer informações, a fazer as suas anotações e tirar as conclusões sobre determinado tema. Não é diferente com relação ao tema da reencarnação. Então, para você que nos acompanha, a questão 166, 166 do Livro dos Espíritos, ela é desdobrada em outras 3 questões, A, B e C, e que Kardec vai perguntar aos espíritos sobre esse processo da reencarnação, sobre a purificação da alma. E aí que vai surgir o termo reencarnação, porque ele pergunta como é que a alma que precisa se depurar vai conseguir isso apenas numa existência. Os espíritos dizem, não é apenas numa existência. Ele terá várias existências até que consiga passar por esta condição de aprendizado e chegar a uma perfeição, né? uma condição de espírito puro. E aí, Kardec, então, faz a pergunta objetiva, lá na 166C, se, neste processo, a alma ocupa, então, vários corpos. E a resposta deles é evidentemente. A partir daí, Kardec forma esse conceito de reencarnação, pois ele havia até então concebido a ideia de encarnação, que era a vinda do espírito, da alma, a habitar um corpo físico. Os espíritos dizem que, como não conseguimos apenas numa encarnação ascender à condição de espírito puro, precisamos de várias oportunidades, Kardec pergunta, opa, então voltamos várias vezes? Sim, voltamos várias vezes, até que cheguemos a essa condição de perfeição. E aí a pergunta final é, se voltamos várias vezes, ocupamos vários corpos? Sim, por isso surge o termo reencarnação. Encarnação é a vida do espírito. Reencarnar, vir outras vezes o espírito no corpo físico. Bem, tem uma obra que ela já não é mais publicada, ela foi substituída, digamos assim,
por Allan Kardec pelo Livro dos Médiuns. Mas logo após a primeira edição do Livro dos Espíritos, Kardec vai trazer algumas anotações numa obra chamada Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Eu tenho ela apenas na versão digital, não tenho ela em livro, mas tem para venda. E esta obra, o que ela traz é muito interessante, é o chamado vocabulário espírita. Allan Kardec tinha na publicação dessa obra o propósito de fazer com que aqueles que tinham tomado contato com o Livro dos Espíritos, que à época, na primeira edição, não tinha ainda as 1019 perguntas, mas tinha já mais de 500, então estas pessoas que queriam ter um contato com a mediunidade, com a comunicação dos espíritos, precisavam de um roteiro seguro para poder tratar da questão da mediunidade. E Kardec vem, então, a publicar Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. E no vocabulário espírita é que ele vai trazer várias informações, sobretudo daquele ponto de vista, a partir das perguntas respondidas pelos espíritos. Uma dessas questões é a reencarnação, que ele conceitua como volta do espírito à vida corporal. Nós vamos hoje começar a ler esses parágrafos, esse conceito que ele traz lá no vocabulário espírita, para nós podermos ir compreendendo por partes. Ele diz assim: a reencarnação pode dar-se imediatamente após a morte ou depois de um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual o espírito fica errante. Este termo errante, ele também vai conceituar quando ele trata de erraticidade, nesse mesmo vocabulário espírita. Ele diz assim: erraticidade, estado dos espíritos errantes, isto é, não encarnados durante os intervalos de suas diversas existências corpóreas. A erraticidade absolutamente não é símbolo de inferioridade para os espíritos. E aí ele vai discorrer sobre esse assunto, ainda dentro do vocabulário espírita, dizendo que todos os espíritos, exceto aqueles que já chegaram à condição de espíritos puros, quando estão no plano espiritual, estão na erraticidade. E nesse período da erraticidade, nessa condição de espírito errante, significa que ele não está fixo em algum lugar como estamos quando encarnados. O espírito se diz errante pelo fato de que ele pode transitar livremente no plano espiritual. Claro que este livremente, ele está restrito à possibilidade de este espírito ter o seu livre-arbítrio totalmente pleno, de não estar preso em uma região inferior, em alguma região em que ele possa ser subjugado por outros espíritos, que mais adiante nós vamos aprofundar essa questão. Mas, a princípio, o espírito errante é aquele que está na vida espiritual. E a partir desta condição, o espírito vai programar a sua próxima existência nesta condição da erraticidade. Então, voltando à vida espiritual, voltando a essa condição de espírito errante, ele vai observar tudo aquilo que ele fez enquanto encarnado e programar a sua existência para a próxima encarnação. Costuma-se dizer que a Terra, que o mundo que nós habitamos, ele pode ser encarado como um hospital, como uma escola ou como uma penitenciária. Porque, de certa forma, nós estamos aqui ou nos curando de malefícios, de algumas situações que nós nos machucamos no passado, então curando as nossas mágoas, as nossas imperfeições. Estamos talvez na escola aprendendo também sobre a vida, sobre a lei divina, sobre o que devemos fazer de correto, e também podemos estar numa condição de penitenciária, porque estamos presos ao corpo físico, presos a determinadas consequências nossas do passado. Sejamos francos, geralmente todos nós estamos enfrentando essas três condições:
condições de hospital, condições de escola, condições de penitenciária. Porém, quando retornamos à vida espiritual, é como este aluno, como este doente, como este preso que retorna à sua casa, ao seu lar e passa a examinar, ou pelo menos deveria passar a examinar tudo aquilo que ele viveu nesta situação, no hospital, na escola ou no presídio. Qual foi a lição tirada de tudo isso? Então, a erraticidade, esse intervalo entre uma e outra encarnação, não é apenas um descanso para o espírito. É um momento que ele tem para olhar aquilo que fez enquanto encarnado, avaliar quais as suas possibilidades e programar a existência seguinte. Por isso, é importante e necessária para o espírito essa temporada no plano espiritual na erraticidade. Então, espírito errante é aquele que está nesse intervalo de encarnações e está avaliando o que ele fez, muitas vezes também aprendendo no plano espiritual, pode estar lá sendo subjugado por outros espíritos, mas o que Kardec vai nos dizer que é interessante, que esta reencarnação, ou seja, esse período que o espírito fica na erraticidade, pode se dar, pode demorar muito tempo, ou pode ter um curto período. Então, a reencarnação pode se dar imediatamente ou depois de um certo lapso de tempo. O que vai depender disso, ser mais ou menos longo o período na erraticidade? Depende do aproveitamento do espírito e das necessidades que ele tem de reencarnar. Um espírito que não tenha contraído muitos débitos, ele pode reencarnar imediatamente se houver uma necessidade, uma tarefa a realizar. Da mesma forma, um espírito com muitos débitos, às vezes podem também ser reencarnado imediatamente porque precisa voltar ao plano físico. Depende muito da história individual de cada um, não há uma regra fixa para esse ponto. Mas pense aqui comigo, se o espírito encarna para evoluir, nós vemos aí que tem pessoas que parece que são menos evoluídas que certos animais. Nós temos animaizinhos domésticos que às vezes parecem ter uma bondade, uma inteligência muito maior do que certas pessoas que estão por aí encarnadas. Será que o espírito pode retornar, reencarnar num corpo animal? Será que nós temos algum familiar nosso encarnado nos nossos animais domésticos? Nesse animalzinho que você tem aí, no cãozinho, no gatinho? Será que tem aí algum parente seu reencarnado? Aguardo você na próxima sexta-feira para nós darmos continuidade ao nosso estudo Refletindo Kardec. Se você quiser compartilhar esse estudo com alguém que esteja tomando o primeiro contato com a doutrina espírita, sinta-se à vontade, o estudo é nosso, participe, comente, faça sugestões ou críticas conforme aquilo que você desejar, né? Toda contribuição é válida para o nosso aprendizado. Jesus abençoe seu lar, que você tenha uma ótima semana e nos vemos na próxima sexta-feira. Tchau!